Boa noite, hoje é dia 14 de setembro de 2024 e essa é a Telenotícia na sua edição de sábado. O melhor que há de informação nacional e internacional passa aqui. E para já, falando em informação, vamos para a província de Inhambane, onde o presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, procede com a inauguração da Vila Jockey Amara em Inhassoro. Este ato marca a inauguração de 44 casas de tipo 3, uma escola básica, contendo 12 salas de aula, entre outros empreendimentos de apoio. As novas residências estão localizadas no distrito de Inhassoro, no novo bairro denominado Joaquim Mara, no norte de Inhambane. São infraestruturas construídas no âmbito do Acordo de Partilha de Produção de Gás Natural, explorados no distritos de Govuro e Inhassoro, nesta parcela do país. O setor extrativo, só para explicar, em Moçambique, tem vindo a ganhar maior dimensão com a exploração de recursos minerais e hidrocarbonetos. Mas nós temos tudo feito para que não seja motivos de conflitos. Na ocasião, Filipe Nyusi explicou como são alocados os ganhos da exploração dos recursos ligados à indústria extrativa. Uma das formas de distribuição de riqueza, é o que temos dito nós, distribuição de riqueza de que tanto falam, não é a Sasol, estou a dar exemplo concreto, produziu, depois entrega os dividendos ao Estado e o Estado definir que no dia 30 vamos formar e dividir cada um mil. É o que estamos a ouvir. Não é assim. Nyusi disse mais. Os impostos que são cobrados destes projetos são esses que fazem estradas. Quando nós dissemos estamos a reabilitar, enquanto procuramos fundos para a N1, os valores saem desses impostos. Os salários, apesar de discutíveis, mas saem também desses esforços. É assim como que a distribuição é feita. Podia ser melhor, incluindo os hospitais, centros de saúde, etc. Os beneficiários não esconderam a sua satisfação. A minha casa onde eu vivia, tenho 4 filhos, era uma casa de madeira e zinco, de 1 quarto e sala, e para todos os meus filhos não acabavam ali, só tinha que fazer outro quarto ao lado para conseguir dormir a minha primeira filha, porque é um jovem já de 24 anos que tem a filha dele, porque não acabávamos tudo na casa de madeira e zinco. Agora já tem casa boa em condições? Já tenho casa de tipo 3, tem 3 quartos, sala e casa de banho e latrina dentro com cozinha, e fora tem cozinha e latrina também. Por isso agradeço muito. Os empreendimentos estão orçados em mais de 780 milhões de meticais. Nyusi apelou para que as casas não sejam vendidas e nem alugadas. Ainda em Inhambane, a Igreja Testemunha de Jeová foi processada criminalmente. Saiba já a seguir os motivos. Estão no banco dos réus do Tribunal Judicial de Macinga 3 membros sêniores da Igreja Testemunha de Jeová por alegadamente terem orquestrado a saída do jovem Maurício Fernando da organização. O fato ocorreu no ano passado, após o jovem ter publicado nas redes sociais suposta informação que ia contra os princípios da congregação religiosa. Cometeram os arguidos José Adriano Paulo, Orlando Samuel Magalhães e Adilson Domingo da Silva em coautoria material na forma consumada os seguintes tipos legais de crime. Ameaça, previsto e punido ao abrigo do número 1 do artigo 195, em concurso real de infrações com o tipo legal de crime de acesso ilegítimo, previsto e punido à luz do número 1 do artigo 256, ambos do Código Penal. Segundo a nota de acusação do Ministério Público, os réus são acusados em 2 tipos legais de crime, acesso ilegítimo e ameaça. Na sala de julgamento, os advogados de defesa mostraram argumentos para alegações finais. Ele é também organização. Quando fez aquilo, era na tentativa de melhorar a tal organização. É pessoa. Eles também, quando fizeram o processo, são uma organização, mas são pessoas em concreto. Nós temos que pegar indivíduos separadamente e isso que nós fizemos. Tiramos a organização e atacamos as pessoas. No sentido de quê? De criarmos uma sociedade melhor. O denunciante está a pedir 1.800.000 pela fé dele. Mas ele disse que só ia rezar, não ganhava nada.
A sede do denunciante vale 1.800.000. Questionei de 2 de setembro a 23 de janeiro de 2024, qual é o prejuízo que teve? O que aconteceu? O denunciante não esteve à altura de dizer nada. O jovem Maurício deu a sua infância toda na congregação religiosa, até passou a ser ancião. A leitura da sentença deste caso está marcada para o dia 24 do corrente mês. De Inhambane, visitamos neste momento a cidade de Climane, onde o Serviço Nacional de Investigação Criminal deteve 2 jovens indiciados no consumo e venda de drogas. O jovem de 18 anos de idade é tido como fornecedor de cannabis sativa aos estudantes da Escola Secundária Geral de Kwalane, onde este frequenta o ensino secundário. É confesso, no entanto, nega ser o dono de mais de 200 kg de droga apresentado pelo Cernic. Tiveram me levar em casa, além disso também recebi torturas aqui. Agora tu vendes ou consomes? Vendia pequenas quantidades, né? Mas não essa quantidade assim. Onde é que trazia? Onde é que trazia? Comprava. Vendia para quem? Teus colegas? Não, meus colegas. Alguns jovens do bairro. O dono daquela droga já lhe deixaram ir embora. No dia que eu fui pego, o dono daquela droga que está ali estava aqui comigo. Ele e a cunhada já lhes deixaram ir embora. Estão a levar coisa que não é nossa, estão a filmar com ele só para nos sujarem só. Ao passo que este outro é tido como fornecedor de droga através de uso de pneus camuflados de carro que tem no seu interior quantidades de droga e nega ser o dono e apenas diz ser consumidor e não fornecedor. Cheguei lá, comprei uma coisinha, eles me apanharam lá quando estou a consumir. Daí me levaram para Cernic. Estou de casa. Me apanharam em casa de alguém, não na minha casa. Não me apanharam com nada. Nem nada. Aquilo que eu vi aqui, comecei a vir aqui. Não me precisaram com nada para aqui. Mas aqui, onde essa pago dinheiro para... Ouvi dizer assim mesmo. O Serviço Nacional de Investigação Criminal na Zambésia, na voz do seu porta-voz, avança que há anos que era procurado cidadão acusado de tráfico de drogas pelo seu envolvimento em casos similares e é reincidente nesse tipo de crime. E o menor foi neutralizado através de denúncia no seu bairro, onde ele é tido como grande fornecedor de cannabis sativa. Dizer que estamos aqui perante um caso de tráfico de drogas, em que estes 2 indivíduos, começando pelo primeiro, o Cernic está há 2 anos que está no seu encalço por conta da sua atividade de tráfico de drogas. Ele é dito como fornecedor e distribuidor. Na sequência, tivemos informações desde a semana passada que ele partiu de Maputo com 3 pneus dissimulados com aquela droga, com destino a esta parcela do país, concretamente em Equadara, por onde ele ia fazer entrega aos seus clientes. Os 2 cidadãos aguardam a sua legalização para a detenção na penitenciária provincial da Zambésia, enquanto aguardam o julgamento para a sua condenação. De Climane, vamos para Nampula, onde pai e filho estão a contas com as autoridades policiais, indiciado na falsificação de moeda nacional, ora já apresentada pelas autoridades naquele ponto do país. E continuidade de um capítulo aberto no mundo da criminalidade cujo os autores estavam incompletos. Trata-se destes 2 indivíduos que atualmente são considerados inclinos das celas da primeira esquadra da cidade de Nampula, indiciados de falsificar a moeda nacional e tentar depositar no agente de carteira móvel com forma de despistar as autoridades policiais. Em contacto com a imprensa, os indiciados confessam crime, mas trocam acusações. Tantas dizem, para quem tem dinheiro, porque você me ligava a dizer que não tem dinheiro aqui, porque me ligava a dizer que aqui há dinheiro, disse tem dinheiro é esse, esse é dinheiro, 24 mil.
Este jovem faz parte do esquema e conta como envolveu-se no mundo da falsificação da moeda nacional. Ele me manda tirar um plástico que estava num bio na casa de banho. Eu tirei aquele plástico, entreguei aquele senhor. Aquele senhor foi pego e disse que era um dinheiro falso. E disse que foi o que lhe entreguei, mas eu não sabia que ali tinha um dinheiro, não. Só conversava com meu pai, só eu tirei aquele plástico. Rosa Chauk, porta-voz da PRM em Nampula, diz que a detenção dos cidadãos foi graças a um trabalho da corporação e apela os agentes da carteira móvel e a população em geral a denunciar casos de género de forma imediata. Estes fazem parte de uma vasta quadrilha que se dedica na falsificação da moeda, onde os mesmos têm se feito aos agentes de moeda eletrônica para efeitos de depósito com esta moeda falsa. Em uma de suas últimas incursões se fizeram a um agente onde tentaram sem sucesso efetuar um depósito no valor de 24.000 meticais. A polícia de imediato foi acionada, que foi possível a detenção de 3 indivíduos que se dedicam a estas práticas. De salientar que este é o segundo caso de falsificação da moeda nacional que ocorre em menos de um mês e o terceiro para este ano. Depois de visitar a zona nortenha, voltamos para a cidade do Maputo, neste caso, onde o MISA Moçambique, junto com os seus atores eleitorais, debatem sobre a desinformação em tempos de eleições. Esta é uma conferência que junta vários atores do processo eleitoral com o objetivo de discutir sobre a desinformação, mas a desinformação particularmente durante as eleições. Como sabem, os períodos eleitorais são muito férteis, são momentos propícios para a ocorrência de desinformação, sobretudo no espaço digital. Nosso objetivo ao organizar este evento é trazer os vários atores envolvidos no processo eleitoral e pessoas que trabalham nesta questão da desinformação para ver como é que conjuntamente podemos encontrar saídas, podemos pensar em soluções para atacar este problema que se chama desinformação, porque a desinformação nas eleições é uma ameaça não apenas à qualidade da informação que os cidadãos têm acesso durante esses períodos, mas a desinformação nas eleições ameaça igualmente a integridade das próprias eleições e ameaça inclusivamente a integridade das próprias democracias. Um dos objetivos desta conferência é justamente esse, de como é que os vários atores podem ser todos eles engajados para um trabalho mais responsável durante este período das eleições. Como é que os vários atores, incluindo os observadores, sejam eles internacionais como também observadores nacionais, como é que podem cada um do seu lado desempenhar um papel que seja crítico, um papel que seja responsável durante esses processos eleitorais. Então a chamada que nós estamos a fazer a todos é de que antes de divulgarmos qualquer que seja a informação, temos sempre que pensar, número um, na qualidade dessa informação que estamos a partilhar, nomeadamente se não se trata de informação enganosa ou não, porque isso é fundamental para a integridade das eleições, como dizia inicialmente. Quando falamos de desinformação em tempo de processos eleitorais, o que sucede é que temos assistido a utilização das redes sociais, principalmente para se produzir conteúdos que desinformam em relação aos candidatos, não só, mas também fazem um ataque, também não só aos candidatos, como também aos próprios órgãos democráticos. Então, esta plataforma vai nos permitir buscar estratégias de como fazer frente a este fenómeno, que é novo, com uma fraca regulação e, portanto, pensamos que é um encontro muito importante porque vai nos ajudar efetivamente a encontrarmos formas de combatermos, formas de nos precavermos, formas de sensibilizar ao próprio cidadão, principalmente ao eleitor, sobre o perigo que corre de fazer escolhas mal informadas, precisamente por causa da desinformação que tem enchido as redes sociais e até os mídias tradicionais vão buscar e disseminar essas notícias mal intencionadas.
E com este debate queremos observar uma curta pausa, mas para já não saia daí, voltamos dentro de instantes. Até já. FTV Concertos é um programa que homenageia os fazedores da cultura moçambicana, lembra os artistas e os hits que marcaram os moçambicanos, como Jeremias Mbenha, Stuart Sukuma, arrecado prendas de casamento com festas de arroz. Fernando Chiuri e muito mais. Não perca o programa FTV Concertos todos os domingos pelas 15 horas aqui na FTV. Bem-vindos à segunda e última parte do seu Telenotícias. Hoje é sábado e aqui nós abrimos janela, observamos para os acontecimentos internacionais. Falando em acontecimento, o presidente, neste caso o presidente americano Joe Biden, desvaloriza os avisos de Putin sobre a guerra ao Ocidente. O presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, rejeitou a ameaça do líder russo Vladimir Putin de uma guerra com o Ocidente se os Estados aliados da Ucrânia permitirem que esta utilize armas fornecidas pelos países ocidentais para atingir alvos no interior da Rússia. É uma mudança para a qual Kiev tem vindo a pressionar há semanas, mas nenhuma decisão foi para já anunciada após uma reunião entre Biden e o primeiro-ministro britânico Keir Starmer. Os Estados Unidos estão empenhados em ajudar a Ucrânia como uma defesa contra o ataque de agressão da Rússia. Quero deixar claro que Putin não prevalecerá nesta guerra. O povo da Ucrânia prevalecerá, disse Biden, sem fazer qualquer referência aos mísseis ocidentais de longo alcance. Questionado sobre o que pensava sobre a ameaça de Putin, Biden respondeu: "Não penso muito sobre Vladimir Putin." Starmer também não mencionou os mísseis em breves comentários antes do início das conversações oficiais, dizendo apenas que a Ucrânia era um tema importante. "Penso que as próximas semanas e meses poderão ser cruciais e é muito importante que apoiemos a Ucrânia nesta guerra vital pela liberdade", disse Starmer. Os comentários de Starmer surgem 2 dias depois de o jornal britânico The Guardian ter anunciado que os Estados Unidos da América e o Reino Unido tinham tomado a decisão à porta fechada de permitir que a Ucrânia utilizasse mísseis Storm Shadow parcialmente fabricados na Grã-Bretanha para atingir os alvos mais profundos no interior da Rússia. Enquanto isso, o presidente russo diz que a utilização em Kiev de mísseis significa que os países da NATO estão a lutar contra a Rússia. A possibilidade há muito que tem sido discutida e sempre negada pelos países ocidentais que fornecem armas ao longo alcance à Ucrânia. Zelensky quer utilizar mísseis contra o território russo, mas até agora não teve autorização para o fazer. Sobre esta possibilidade, Putin é claro para o presidente russo: se a Ucrânia for autorizada a utilizar mísseis de longo alcance fornecidos pelo Ocidente contra alvos dentro da Rússia, isso significa a participação direta dos países da NATO no conflito. Por isso não estamos a falar de permitir ou não que o regime ucraniano ataque a Rússia com estas armas. Estamos a falar de tomar uma decisão sobre se os países da NATO estão diretamente envolvidos no conflito militar ou não, afirmou Putin na quinta-feira, acrescentando que essa decisão iria alterar a própria natureza do conflito. Isso significa que os países da NATO, os Estados Unidos e os países europeus estão a lutar contra a Rússia. E se assim for, então
tendo em conta a mudança na própria essência deste conflito, tomaremos as decisões adequadas com base nas ameaças que nos serão criadas, afirmou Putin. Enquanto se discute a eventual utilização deste armamento por parte da Ucrânia, o conflito fica também marcado pelo envio de mísseis iranianos para a Rússia, algo que a União Europeia condena. O envio destas armas constitui uma ameaça direta à segurança europeia e representa uma escala material significativa em relação ao fornecimento de UAV, drones e munições iranianas que a Rússia utilizou na sua guerra ilegal de agressão contra a Ucrânia, diz a União Europeia num comunicado à imprensa divulgado na sexta-feira. Como consequência, o bloco comunitário pondera mesmo avançar com as novas sanções contra Irão. Está tudo dito para este sábado e nós nos dispensamos com promessa de poder voltar a cruzar nossos caminhos numa próxima oportunidade. Boa noite e adeus.